Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre uma abordagem bem rápida do exame físico cardiovascular. Então, na inspeção, primeiro passo propedêutico, a gente vai avaliar, por exemplo, a estase jugular, né? Dos dois lados, evidentemente, que é quando a jugular está engurgitada, aumentada. Isso fala a favor da insuficiência cardíaca, que vai ter que ser confirmada com outros exames. Para avaliar a estase jugular, é importante que o paciente esteja num decúbito de 45 graus ou até mesmo sentado. A gente aproveita e segue a avaliação assim de uma visão geral, se há cianose, palidez, enfim, e já vamos palpar o pulso. Então, na palpação, eu palpo o pulso braquial, o pulso radial, o pulso poplíteo, aqui atrás do joelho, o pulso maleolar e o pulso pedioso. Isso tem que ser feito bilateral. Ah, esqueci, né, de falar do inguinal e do carotídeo também, que são importantes. Aproveito e avalio o edema também, edema periférico. Então, vejo se as mãos estão edemaciadas, vejo se os pés estão edemaciados. A melhor forma de avaliar é fazendo uma pressão no tornozelo e vendo se fica aquela depressão, aquele sinal de cacifo, ou até mesmo, às vezes o edema é muito discreto, então fazer uma pressão com a polpa digital aqui na região tibial ajuda a avaliar, quando ele é muito discreto, a presença dele. E essa avaliação a gente descreve em cruzes, 1 em 4, 2 em 4, 3 em 4. Ainda sobre essa parte periférica, nós vamos avaliar a perfusão ou tempo de enchimento capilar. Então, eu pressiono a polpa digital, solto, ela vai estar branquinha e ela tem que preencher em até 3 segundos, exatamente. Faço a mesma coisa aqui nos membros inferiores, nos pés. Pressiono a polpa digital e ela tem que preencher em até 3 segundos. Preciso fazer isso em todos os dedos? Se eu ver que tá tudo na mesma coloração, eu não preciso exatamente avaliar os 10 artérios, os 10 dedos, tá? Mas se eu ver algum com uma coloração diferente, sim, é importante que eu avalie. E o último passo da palpação é avaliar o ictus cord ou choque de ponta. Então, ele fica, na verdade, é quando o ventrículo, principalmente o esquerdo, ele bate contra a parede do tórax. Então, eu pego exatamente aqui o quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular média, logo abaixo do mamilo. O ictus cord está aqui, né? E eu vou, ao pôr meus dedos no quinto espaço intercostal, eu vou perceber que o coração, ele vibra contra a parede. Para facilitar esse processo, eu posso virar o paciente para o lado esquerdo, né? Porque o coração, ele aí se projeta mais contra a parede e fica mais fácil de eu palpar. Qual a importância de palpar o ictus cord? A localização correta dele é no quinto espaço intercostal. Entretanto, quando ele tem uma projeção mais para cima, está projetado de forma superior, terceiro, quarto, pode estar relacionado à CIT, à gestação, ou mais rebaixado, mais para baixo, sexto, sétimo espaço intercostal, pode estar relacionado ao aumento da área cardíaca. A ausculta cardíaca compreende a avaliação dos focos aórtico-pulmonar, tricúspide mitral, ou seja, o fechamento dessas válvulas cardíacas, sendo que o aórtico pulmonar é a segunda bulha, B2, tricúspide mitral é a B1. Então, B1, B2, B1, B2. B1 tum, B2 tá, que é o tanto descrito na literatura, tá? Então, para a gente avaliar esses focos, a gente precisa do estetoscópio e localizar o ponto de melhor audição. Então, do lado direito, que é esse lado aqui do paciente, eu localizo a clavícula e busco o segundo espaço intercostal, olha. Percebi o primeiro, o segundo, exatamente aqui próximo ao externo. Posiciono o meu estetoscópio, permaneço em silêncio e busco auscultar o funcionamento dessa válvula. É a válvula aórtica. Para eu auscultar a pulmonar,
eu deslizo o estetoscópio na mesma direção, então seria o segundo espaço intercostal à esquerda, e fico em silêncio para escutar o funcionamento dessa válvula. A tricúspide é aqui na base do processo xifoide, do lado esquerdo. É uma válvula bem forte, bem audível. Eu permaneço em silêncio e busco escutar. E, finalmente, a mitral é o mesmo ponto do ictus cordi, ou seja, na linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal, que fica mais ou menos abaixo do mamilo. É a válvula mitral. Caso eu tenha dificuldade em auscultar, tá um pouco difícil, o paciente mais obeso, as bulhas mesmo ficam um pouco mais hipofonéticas, eu peço, se o paciente tiver condição dele projetar o tórax mais para frente, o coração vai ser também projetado mais para frente e ausculto exatamente nos mesmos pontos, tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar.